Notícia que acaba de chegar à nossa redação e com potencial para interferir nas eleições americanas do ano que vem. A Justiça do Colorado decidiu há pouco que Donald Trump não pode disputar primárias no estado. O nome dele não vai aparecer nas cédulas. Nossa correspondente Mariana Jangiacomo explica pra gente essa decisão ao vivo de Nova York. Mariana. Oi, Márcio, foi uma decisão da Suprema Corte considerando a 14ª emenda da Constituição, que determina que funcionários públicos aqui nos Estados Unidos que juraram honrar a Constituição e agiram para insurreição não podem mais exercer os cargos públicos. Essa emenda só foi usada 2 vezes desde 1919 e nunca para um presidente da República. Inclusive, há controvérsias aqui nos Estados Unidos sobre se essa medida se aplica ou não a presidentes, e por isso esse caso foi parar na Suprema Corte do Estado, porque a princípio a Justiça do Colorado tinha decidido que não se aplicava a presidentes, mas a Suprema Corte decidiu que sim. Então agora a equipe de Donald Trump já disse que vai recorrer dessa decisão e é importante a gente explicar quais os impactos disso, Márcio. A princípio, então, por essa decisão da Suprema Corte, o nome de Donald Trump não aparece na lista, nas urnas ali das eleições primárias, que são aquelas eleições dentro do Partido Republicano para decidir quem vai ser o candidato que vai representar o partido em novembro do ano que vem. A gente já sabe que Joe Biden vai tentar a reeleição, mas entre os republicanos ainda há vários pré-candidatos com Trump estando na frente. Então isso afeta as chances de Trump nas primárias, nessas votações dentro do partido no Colorado, não em outros estados. Mas por que isso é importante? Porque é uma decisão que pode servir como precedente para outros estados que tentam fazer a mesma coisa. Estados que, assim como Colorado, têm maioria democrata. Então, por isso é importante acompanhar isso que acontece no Colorado. Lembrando, só para deixar claro, é sobre as eleições primárias no estado dentro do partido, não é sobre as eleições gerais, mas é importante porque isso pode servir de precedente para os outros estados que estão tentando fazer a mesma coisa, impedir Trump de concorrer nessas eleições primárias, ou seja, impedir que ele seja escolhido pelo Partido Republicano para disputar as eleições gerais. Então, isso sim poderia ter um impacto. Se outros estados fizerem a mesma coisa, se essa for a interpretação geral da Justiça, então Trump pode não ser escolhido como o candidato para disputar as eleições em novembro. Mas, como eu disse, essa medida foi usada pouquíssimas vezes na história, apenas 2 vezes desde 1919 e nunca para um presidente. Então, Donald Trump já disse que vai recorrer. Essas primárias no estado só acontecem em março, então isso certamente vai ser uma batalha na justiça e pode ir parar até mesmo na Suprema Corte. Então, a gente vai ter que acompanhar, Márcio, mas com muita atenção, porque isso pode sim ser determinante. Lembrando, claro, que Donald Trump tem 91 acusações na Justiça, algumas delas relacionadas sim a essa questão da insurreição, que se refere àquela rebelião, aquela revolta, à invasão do Capitólio logo que Joe Biden ganhou as eleições de 2020, quando uma multidão enfurecida invadiu o Capitólio tentando impedir que os congressistas certificassem a vitória de Joe Biden. E aí então Trump é investigado e acusado de ter incentivado essas pessoas a irem até lá, e por isso então esse foi o argumento usado pela Suprema Corte. A Suprema Corte entende que essa 14ª emenda da Constituição proibiria alguém que teria feito o que Trump fez na interpretação da Suprema Corte de ter um cargo público, então ele não poderia disputar as eleições primárias no estado, no Colorado. O nome dele ficaria de fora da lista dos pré-candidatos republicanos. Márcio. Como a Mariana Jangiacomo, nosso correspondente em Nova York, bem colocou, a Suprema Corte do Colorado tomou essa decisão, válida para o estado do Colorado. É claro que Donald Trump pode apelar, mas como a Mariana bem colocou, outros estados podem ter as suas justiças provocadas e as cortes de seus estados também aderirem a essa decisão. De novo, Donald Trump e sua equipe, claro que devem e vão apelar dessa decisão da Suprema Corte do Estado do Colorado. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo.